O que fazer diante das dificuldades e das lutas que nós vivemos nessa vida? Bom, a resposta para essa pergunta é um tanto que complexa, né? Mas uma das coisas que nós poderíamos fazer é trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. Então, venha comigo. Olá, saudações de paz para a tua vida. Seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui no canal do Tiago. Fico muito feliz em saber que você está aí do outro lado da telinha me acompanhando, viu? Já quero também aproveitar e te fazer um pedido. Se ainda não é inscrito aqui nesse canal, que se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha e também o teu comentário aqui embaixo, porque todas essas coisas favorecem e ajudam aqui no canal, certinho? Já aproveitando também esse momento de agradecimento, eu gostaria de agradecer a 3 canais amigos de 3 pessoas que têm colaborado com esse trabalho, assim como muitos outros, não é mesmo? E eu gostaria de começar agradecendo a minha amiga Zilda Lima. Obrigado, viu, Zilda, pelo teu apoio de sempre. E também agradeço a minha amiga Érica do canal Érica Pereira Oficial. Agradeço também ao meu amigo Pregador Alex. Obrigado, viu, Alex, pelo teu apoio, também a Zilda e a Érica. Todos esses canais, os links deles estão aqui embaixo. Eu gostaria muito que você fosse lá visitá-los, ok? Obrigado mais uma vez. Então, vamos ao vídeo de hoje. Livro de Josué, capítulo 24, quem encontrou, diga amém. Quem procura, diga espera. Eita, Josué, logo lá no Antigo Testamento, 24, versículo 1, nós vamos começar lendo o versículo 1, que diz assim, versículo 1. Depois reuniu todas as tribos de Israel, eu disse o quê? Todas as tribos de Israel, vamos repetir junto? Todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Pula lá para o versículo 14 desse mesmo capítulo. Versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Pula para o versículo 31 no mesmo capítulo. Diz assim:
Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Pai das luzes, essa é a tua palavra que ora lemos nesta noite. A minha oração não é nenhuma outra a não ser que o Senhor fale por meio dela, Senhor, e ministre aos nossos corações, tanto para os que aqui estão, tanto para os que estão acompanhando agora pela internet e aqueles que ainda irão acompanhar. Muito obrigado, Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor, noiva do Cordeiro de Deus. Veja que texto interessante, mas antes que nós adentremos ao texto, permita fazer algumas considerações que talvez sirva de introdução a essa mensagem do dia de hoje. Todos nós estamos acompanhando, de alguma forma, direto ou indiretamente, não sei, o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, né? Ali na cidade do Rio de Janeiro, né? Me falha a memória agora o lugar específico, Petrópolis, e a tristeza que muitas pessoas estão vivendo naquela região e o acentuado número de mortes por conta das enchentes e da enchente que tomou conta e saiu fazendo aquela destruição terrível, derrubando casas, derrubando comércios e ceifando vidas. Quantas pessoas ali naquele lugar chorando, vivendo a dor do luto por terem perdido um ente querido, e não só, mas também por terem perdido seus bens materiais, né? Uma tristeza que eu poderia dizer que de alguma maneira comove o Brasil e nesse momento, e por isso nós como Igreja do Senhor devemos orar por esses irmãos, para aqueles que ficaram vivos e por aqueles que precisarão reconstruir tudo novamente, que Deus possa de alguma maneira trazer consolo ao coração deles e trazer luz e sabedoria aos governantes do país e do estado, para que de alguma maneira consiga ajudar esses irmãos e essas irmãs. Mas enquanto eu estava vendo esse episódio, e eu me lembro perfeitamente bem que na primeira vez ou na segunda vez que eu estava acompanhando a TV, quando começou a problemática da enchente lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que o número de mortes já estava próximo a 35 pessoas. E aí à tarde, quando eu fui olhar, já tinha aumentado, e agora já passou de 130, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, quanta tristeza só em um lugar. Quanta tristeza só em uma região. Como essas pessoas, de alguma maneira, agora elas terão forças, né, para seguir adiante, diante de tamanha calamidade. Qual vai ser a força de resiliência que essas pessoas terão para prosseguir? Imagine você, na sua casa, tranquilo e calmo, e de repente uma ação da natureza rompe aí a casa da pessoa, carro, e não só isso, mas algum ente da família vem a óbito. Imagine agora as energias e as forças que essa pessoa precisa ter para prosseguir. E eu confesso para os irmãos que se não é Deus para fazer algum adiantamento de consolo para essas pessoas por meio do Espírito Santo, muitas delas nem terão forças para prosseguir, pastor. E aí eu estava meditando sobre isso, pensando sobre isso, e aí dos questionamentos que eu me fiz, eu acredito que até mesmo impelido pelo Espírito Santo, é o que fazer diante de tamanha aflição. O que fazer diante de tamanha problemática e que você precisa tirar força de algum lugar para prosseguir. E semelhante a essas pessoas que estão vivendo esse problema no estado do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, assim como elas no Brasil, tem inúmeras outras pessoas que estão nesse momento passando por aflição. Quantas famílias que nesse momento foram
tiveram entes queridos que faleceram por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo, né, irmãos? E aí eu estava pensando sobre isso, o que fazer diante das dificuldades? E para falar a verdade para os irmãos e irmãs, é uma pergunta que nós não temos resposta, na verdade, porque cada um e cada pessoa vai reagir de alguma forma. Mas permita lhes dizer que essa força que nós precisamos encontrar para prosseguir é Jesus. Mas, ainda que nós saibamos que é Jesus, nós precisamos então observar alguns comandos da Bíblia. Eu aprendi isso essa semana, e o professor estava dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, Deus poderia, irmão Marcos, pastor Celso, escrever a doutrina dele na Bíblia ou no livro e nos entregar, e para nós já estaria também suficiente. Só que Deus decidiu entregar as suas doutrinas por meio da história do homem, por meio da nossa história. O escritor Schultz, que escreveu o livro chamado A História de Israel, ele diz que o grande diferencial do Deus de Israel e consequentemente do Deus dos cristãos, que é o único, ele diz, é que o Deus de Israel decidiu sair do seu lugar, entrar na história e viver a história com o homem. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus fora ou dentro? Dentro do arraial, dentro do povo de Israel. E é tão interessante que Deus, ele foi tão além, que quando Cristo veio, Cristo olha para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam em volta: olha, eu preciso ir, para que o Pai vos envie o Consolador, e Ele não estará só no meio de vós, mas Ele estará em vós, morando dentro de vós. O convite do Cordeiro, que é Jesus Cristo, é que bater na porta e entrar para cear com aquele que está dentro. Então ele diz, a diferença do Deus de Israel é que ele saiu do lugar onde ele estava, no seu trono de glória, rompeu a história e decidiu viver a história com o ser humano. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para fundamentar o que eu disse antes, que Deus, e aí, parafraseando esse professor que eu vi essa semana, Deus poderia nos entregar as doutrinas, e é só nós lermos e aplicar para a nossa vida, mas não, Deus optou para mostrar a sua doutrina por meio da história do homem. É por isso que a Bíblia, ela não vai omitir erro de ninguém, ela não vai omitir pecado de ninguém, porque é nas deficiências do homem que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Deus só pode mostrar que é bom por meio da história, embora nós sabemos que Ele é bom. E muitas vezes o próprio Deus vai permitir suceder algumas coisas conosco, para Ele revelar o caráter dEle na minha e na tua história. Eu só vou saber que Deus é provedor quando eu experimentar a provisão dEle na minha vida. Então é exatamente isso, por isso que nós temos esse livro aqui, irmãos, dessa grossura de Gênesis a Apocalipse, porque é a doutrina de Deus diluída na história do homem. Deus não só deu os 10 mandamentos, mas Ele mostrou na história o que é servi-lo a partir dos 10 mandamentos. Agora veja que, dito isso, veja que nós também temos um problema muito sério. Nós temos um problema, é de que nós esquecemos muito facilmente dos benefícios que Deus nos faz. É ou não é verdade? E não só isso, mas o inimigo da minha e da tua alma, pastor, ele trava batalhas da mente para roubar da nossa mente a palavra de Deus. É por isso que Paulo está nos convidando
para que nós renovemos a nossa mente em Cristo, pensando nas coisas que são do alto. Porque além de nós esquecermos facilmente, nós também somos tentados pelo inimigo da nossa alma. Dito isso, irmãos, nós esquecemos facilmente dos benefícios que Deus nos faz. É por isso que quando Jeremias, e aí nós cremos, apesar que alguns teólogos vão dizer que o livro de Lamentações é composto talvez por vários autores, mas nós acreditamos que a maior parte do livro de Lamentações é escrito pelo profeta Jeremias. Quando o profeta Jeremias escreve o capítulo 3, ele está vivendo, pastor, em Lamentações capítulo 3, um momento de dificuldade, de aflição, porque o povo desistiu de servir a Deus, e a Bíblia é muito clara que Deus tinha colocado o caminho da vida e da morte diante deles. Se eles seguissem a vida, se eles seguissem o mandamento do Senhor, Deus abençoaria. Mas se eles dessem as costas para o Senhor, eles também seriam amaldiçoados. E eles deram as costas, e agora Israel, no tempo de Jeremias, está vivendo a aflição por ter decidido largar o Senhor. E Jeremias está sofrendo com isso também, pastor. Aí ele começa a relembrar de muitas coisas, ele começa a pensar em muitas coisas ruins que está acontecendo, né? Por isso que alguns vão dizer que é o profeta chorão, porque ele chorou mesmo, ele se lamentou. Mas quando ele começa a escrever o capítulo 3, missionário Marcos, e chega no versículo 21, aí ele diz assim, ó: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, diante de tantas coisas ruins que ele estava lembrando, ele está dizendo, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele quer trazer, ele quer relembrar, e o que traz esperança para ele nada mais é do que relembrar como Deus agiu na história de Israel. Aí ele prossegue dizendo, versículo 22 e 23, aí ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sabe o que o profeta está dizendo? Eu quero trazer à memória o que me traz esperança, que é a ação de Deus na história, e com base naquilo que eu trago à memória, meu coração enche de esperança. Por quê? Porque eu vejo a partir da história, de como Deus agiu na história, e eu concluo dizendo que a misericórdia dele nunca nos faltou, e é por isso que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Diante do que eu vejo, diante daquilo que eu lembro, de como Deus salvou Israel, de como Deus guardou Israel, eu concluo, Senhor, as tuas misericórdias não têm fim. E diante disso, o que é que eu faço? Versículo 24, a minha porção, diz ele, é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Diante do que eu trago à minha memória, eu percebo como foi as misericórdias de Deus, e entendo que as misericórdias dele não têm fim, e diante do que eu penso e vejo como ele agiu, eu decido, eu vou esperar nele, porque aquele a quem estou esperando, da mesma maneira que fez no passado, é fiel para fazer no presente, e também fiel para fazer no futuro, e a igreja aplaude o Senhor. Eu esperarei no Senhor. O tempo é de aflição, o tempo é de luto, o tempo é de dor e de devastação, mas a minha esperança está naquele que fez os céus e a terra. Eu tenho dois caminhos: ou eu vou sucumbir diante do problema e diante da aflição, ou eu vou olhar para o alto, de onde veio o meu socorro, e clamar a Ele para que venha em minha direção. E talvez
Talvez, irmãos e irmãs, uma das respostas que eu poderia trazer diante da pergunta, problema que nós iniciamos essa pregação é exatamente essa: como se portar diante do problema é trazer à memória o que nos traz esperança. É trazer à memória aquilo que revigora o nosso espírito e nos impulsiona a seguir, irmãos e irmãs. Porque se tem uma coisa que começa a partir da depressão, é a inércia. A pessoa que está depressiva, uma das primeiras coisas, além do problema em relação ao seu eu, um dos problemas que ela tem em relação a si mesmo, uma das coisas que você vai ouvir, uma das pessoas depressivas, uma das primeiras coisas que você vai ouvir é dizer: não tenho vontade de fazer nada. A depressão, ela provoca isso na pessoa. E antes de seguir, eu preciso te dizer que isso não é para aqueles que não creem no Senhor. Infelizmente, todos nós, cristãos ou não, podemos estar suscetíveis a essas coisas, irmãos e irmãs. Jesus disse em Mateus que o sol nasce para bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Salomão vai escrever em Eclesiastes de que todos nós podemos sofrer por essas coisas. Então, irmãos e irmãs, eu preciso trazer à memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança é saber como Ele agiu na história. Irmãos e irmãs, e foi exatamente o que Josué fez, pastor. O capítulo 24 do livro de Josué é o último capítulo do livro. Josué já está velho, já está cansado. E para alguns talvez que não se recordam, Josué nada mais é do que aquele que foi junto com Caleb espiar a terra. Foi esse que foi escolhido como substituto de Moisés. Foi esse que nós conhecemos algumas histórias, como por exemplo, como aquela musiquinha disse: vem com Josué lutar em Jericó. Porque Deus fez grandes coisas na história de Josué. E o pastor já pregou sobre isso aqui: ser forte, corajoso, e tantas outras coisas que Deus disse para Josué, e como Deus agiu na história de Josué. Aí quando ele vê, percebe que já está cansado, pastor. Ele percebe que é o dia de Deus recolher o fôlego de vida dele. O versículo 1 do capítulo 24 diz que ele reúne as tribos de Israel, os anciãos de Israel, os cabeças, os juízes e os seus oficiais. E diante da Assembleia de Israel, ele começa a relembrar ao povo de Israel, pastor, o que Deus fez na história, como Deus escolheu Abraão, no meio de um povo que servia muitos outros deuses, escolheu Abraão, abençoou Abraão, e a partir de Abraão foi multiplicando, e o povo chegou no Egito, e no Egito o povo mais tarde cresce demais, Faraó começa a perseguir o povo, e de como ele levantou Moisés e tirou o povo lá do Egito, e como agora Deus está entregando nas mãos deles, no capítulo 24, uma terra que eles sequer plantaram, pastor, para poder comer. E Josué começa a relembrar ao povo, porque é exatamente o que eu estava dizendo antes, porque o povo esquece facilmente daquilo que Deus faz na história. Irmãos e irmãs, talvez o seu dia pode ter sido um dia de tribulação e de dificuldade, mas sabe de uma coisa? Você acordou, você está de pé, e o inimigo ofusca essa verdade da tua mente, para que você não glorifique o Deus dos céus, porque embora você esteja passando por tribulação, você acordou. Pedro está aqui, é médico, poderia me citar um monte de coisas que acontece dentro do nosso corpo e que está acontecendo agora. Um órgão bonito chamado coração está batendo, bombeando sangue, levando para tudo quanto é lado do corpo. O cérebro está processando um monte de informação, um monte de cálculos matemáticos. Para minha mão chegar aqui e não passar, o meu cérebro fez um cálculo perfeito.
Você já pensou eu querer pegar o copo e minha mão passar direto? Meu cérebro faz um cálculo muito rápido para que eu chegue geograficamente aqui, irmãos, e pegue esse copo. Um monte de bactéria, né, Pedro, que está tentando agora invadir o teu corpo, o seu sistema imunológico está lutando. O seu pulmão está fazendo troca de gases, irmãos. O seu corpo está funcionando em perfeita saúde. E só isso, irmãos, é motivo de eu levantar da cama glorificando o Senhor. Os nossos olhos estão enxergando não sei quantos bits de qualidade, não sei quantos megapixels, né? Os nossos olhos, porque é um espelho, enxerga invertido, e o cérebro, chega no cérebro a informação, o cérebro devolve para nós a mensagem, posição correta. Isso é milagre, irmãos. Isso é bênção do Senhor. Aleluias! Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Só de eu olhar para a natureza e para o meu corpo e para a humanidade, eu tenho motivos de sobra para glorificar o Deus dos céus. Mas sabe o que o inimigo faz? Ele ofusca essas verdades da minha e da tua mente. Aí diante do problema, o que a gente faz? Começa a reclamar. E Deus, irmãos, eu vou falar para vocês, eu estou encaminhando para o encerramento. Não tem criação que Deus fez superior ao homem na terra. O homem é a melhor coisa, o homem, a mulher é a melhor coisa que Deus fez. Sabe por quê? Porque em nenhuma parte da criação, nem aos anjos do céu, nem ao sol, nem à lua, nem à estrela, nem aos animais da terra, nem a nada, Deus decidiu compartilhar o teu espírito. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia! E Jesus está dizendo no Novo Testamento: o Paracleto veio para morar dentro de vocês. Nós temos poder dentro de nós, irmãos e irmãs. Mas só isso nós temos motivos de glorificar o nome do Senhor. É por isso que Ele está dizendo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí, quando a gente para pensar nessas coisas, talvez os que sobreviveram lá. Claro que para quem está de fora falar é muito fácil. Mas a fé é isso, irmãos, ou você vive ou não vive. E só o saber de que elas escaparam por isso, é motivo de glorificar o nome do Senhor. Aí Josué traz à memória o povo, de que Deus fez no passado, de como Ele agiu e de como Ele operou no passado. E aí, chega no versículo 15 do capítulo 24 do livro de Josué, depois que ele narrou tudo que Deus fez, eu imagino, porque às vezes, irmãos, relembrar, recordar das coisas é viver novamente. Quantos de nós, muitas vezes, quando ouve uma música, sente um cheiro, sente um aroma e revive alguns momentos do passado, é ou não é verdade? E é isso que acontece com a gente, quando a gente começa a relembrar essas coisas, a gente começa a reviver essas coisas. E é exatamente o que Josué estava fazendo. Ele estava relembrando ao povo o que Deus fez no passado. E eu encerro dizendo que Josué, no capítulo 15, ele diz: olha, diante disso tudo, eu não posso decidir nenhuma outra coisa a não ser que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Muito obrigado mais uma vez pela tua companhia de sempre, viu? Você que chegou até aqui no final desse vídeo, eu te agradeço mais uma vez. Então, até um próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!